Olá, graça e paz, nós já estamos aqui no nosso Quinta Feliz. E eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia, a escolha de estar sempre conosco aqui no Quinta Feliz. E eu quero aproveitar bem esse tempo. E falando de tempo, nós não podemos desperdiçá-lo. Alguém diz que o tempo vale ouro. Eu, porém, costumo dizer que o tempo vale vida, e não uma vida qualquer. A vida nos dada por Deus. E esta vida a qual nós recebemos dele, temos dele mesmo dentro de nós, do seu próprio Espírito que nos move. E porque Deus está em nós, nós podemos transmiti-lo para outras pessoas. E eu quero dizer que a sua vida, ela não é pequena. A sua vida vale muito para Deus. Mas, se não há entendimento de quem você é para Deus, você pode desperdiçar a sua vida sendo quem você não é. Viver uma vida fora da nossa identidade, fora do nosso propósito, pode nos levar a cometer erros e enterrar algumas verdades sobre nós. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quais são as verdades que você tem enterrado sobre você? O que você nesse tempo não tem vivido plenamente? O que você tem enterrado sobre a sua verdade, sobre a sua realidade? Onde você se escondeu? Para onde você fugiu? Você não pode permanecer isolado, você não pode permanecer fugindo. Existe um chamado, existe uma missão dada por Deus para que você possa cumpri-la. E é necessário que, para cumprir essa missão, você esteja de acordo com a vontade dele. E para isso você não pode estar num caminho ou numa rota de fuga. O diabo, ele esconde de nós o custo de quando nós resolvemos parar. O diabo esconde de nós quanto custa os nossos isolamentos, quanto custa aquele momento na nossa vida que nós entramos num caminho de fuga. Ele nos engana com a ideia de que a fuga pode ser apenas um alívio, de que a fuga pode ser a nossa liberdade. Saiba que o fato de você se isolar e se sentir aliviado não te faz livre. Em momento nenhum, em um caminho de fuga, você vai poder desfrutar de liberdade. Alívio não é liberdade. No episódio de hoje, que nós estamos falando do desconfortável dentro do confortável, nós vamos lidar com um momento em que Deus teve que reagendar com um personagem muito importante da Bíblia. E esse personagem é Moisés. Deus teve que reagendar com ele. E talvez nesse tempo Deus tenha que reagendar com você, assim como ele fez com Moisés. E eu quero ler uma passagem que se encontra aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça está com fogo, mas não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu creio que muitos de nós
tem pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre a história de Moisés, sobre quem foi Moisés. Moisés era um hebreu e nasceu num período em que o povo de Deus estava escravo no Egito. Quando nós olhamos para a história de Moisés, para a maneira como ele foi gerado, para o tempo em que a sua mãe o gerou e deu à luz, nós podemos entender que Moisés ele nasceu num período em que havia uma grande ameaça sobre a vida dele. Estava proibido por Faraó. Faraó havia dado uma ordem através do crescimento do povo de Deus, e esse crescimento fazia com que Faraó temesse que o povo de Deus pudesse, então, tomar as rédeas do Egito. E Faraó, agora, temendo pelo seu governo, ele dita uma regra, dita uma lei. E dentro desta lei, Faraó proibia que todos os meninos nascidos dos hebreus pudessem permanecer vivos. E Moisés, então, sendo hebreu, ele não poderia nascer naquele tempo. Faraó temia pelo crescimento desse povo, do povo de Deus. E ele baixa esse decreto. E onde esse decreto tem uma ordem, e a ordem era que todos os bebês do sexo masculino que nascessem naquela época fossem completamente mortos. Moisés, então, ele nasce dentro de uma sentença. Mas antes que colocassem as mãos nele, antes que o pudessem tirar sua própria vida, Deus havia planejado que Moisés fosse gerado no ventre da sua mãe e que ele nasceria para libertar o povo hebreu das mãos opressoras de Faraó. Sendo assim, Deus preservou a vida de Moisés. Só que não foi uma coisa tão simples. Nós conhecemos a história de Moisés e sabemos que durante 3 meses a sua mãe teve que ocultá-lo. A sua mãe teve que escondê-lo. Mesmo preservando a vida dele, mesmo Deus tendo sobre ele um cuidado, foi necessário que a sua mãe o escondesse durante 3 meses e milagrosamente, depois disso, nós conhecemos que Moisés foi colocado nas águas do rio Nilo por sua irmã e milagrosamente ele foi cuidado pela filha de Faraó. Mas no momento de descontrole emocional, nós vamos entender que Moisés acabou perdendo a cabeça. E quando ele perde a cabeça, ele fugiu do Egito, do lugar onde Deus tinha planos com ele, do lugar onde Deus havia permitido que ele nascesse para que ali ele cumprisse a sua missão. Moisés estava com 80 anos neste texto que lemos aqui. E fazia 40 anos que ele estava numa rota de fuga, quando Deus teve que mexer no seu conforto. A forma como lidamos com os problemas que nos levam a fugir vão automaticamente permitir que Deus faça um plano para que possa nos retornar ou para que possa nos impulsionar e nos encorajar a voltar ao seu propósito. Quando Deus aparece para reagendar com Moisés o seu retorno ali para o Egito, ele estava bem acomodado. Moisés havia conseguido tocar a sua vida. Moisés até tinha construído coisas. Neste período, nós encontramos um Moisés que estava em fuga, porém, ele havia realizado algumas das suas necessidades, alguns dos seus desejos. Moisés se casou, Moisés teve filhos e estava vivendo ali tranquilamente em Midian, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, como a Bíblia nos conta. E ele escapou por algum tempo, mas aqueles 40 anos havia chegado ao fim. Até esse dia aqui, que Deus lhe apareceu, ele havia conseguido viver confortavelmente dentro da sua rota de fuga. Mas aquele plano de fuga de Moisés deixou de funcionar. Talvez aquele serviço, aquela vida cômoda, 40 anos fora do Egito, o deixava aliviado, ao ponto de acreditar que estava vivendo a sua liberdade. A verdade é que nunca estaremos livres numa rota de fuga. Deus se tornou desconfortável dentro do conforto ou dentro do confortável de Moisés para que ele pudesse retornar à sua missão.
Quando nós olhamos, Moisés havia inventado para si mesmo uma rota de fuga, e essa rota de fuga surgiu de um momento de pressão, de um momento onde ele havia perdido a cabeça. E por que Moisés fugiu? A resposta se encontra aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 11, que conta assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E se assentou-se junto a um poço. Então nós encontramos Moisés nesta fuga, fugiu num momento de indignação, onde ele assassinou um egípcio, ele assassinou e enterrou esse egípcio, tomando todos os cuidados para que ninguém visse. Tomando todos os cuidados, acreditando que ninguém havia visto, que ninguém havia observado, que ninguém havia, naquele momento ali, colocado os olhos sobre ele quando ele matou e enterrou aquele egípcio. Assim acontece conosco. Nossa indignação, nossa precipitação, muitas vezes nos levam a matar, nos levam a enterrar e, principalmente, esconder coisas sobre nós mesmos. Moisés havia cuidado que ninguém tinha visto. Porém, no outro dia, soube que haviam visto e que Faraó buscava matá-lo por aquela situação. É interessante que nós vemos um Moisés descontrolado, que criou um jeito de se escapar e fugiu em busca de alívio, fugiu em busca de segurança, parando em um poço e ali ele tentou descansar. Moisés ficou preso dentro daquela situação de fuga. Moisés ficou preso durante 40 anos. E pior do que se prender dentro de uma situação é ficar preso dentro de si mesmo. Conhecemos a história de um Moisés que não apenas ficou preso dentro de uma situação, mas encontramos um Moisés preso dentro de si mesmo. Saber que tem hábitos na nossa vida, dentro do nosso coração, caminhos a qual muitas vezes nós confiamos e buscamos apoio, certamente não vão aguentar o peso das nossas escolhas. Certamente não vão aguentar o peso das nossas atitudes de fuga. Então entenda algo, Deus é maior do que qualquer situação que está prendendo você. Deus, ele é superior a qualquer situação que você não consegue se soltar dela. Ele veio como fogo que queimava a sarça e não se consumia, para fazer Moisés voltar a sua atenção para fora do seu conforto e, claro, Moisés precisava voltar a queimar de amor por ele e pelo seu chamado. O fogo da manifestação da presença de Deus estava diante de Moisés. O fogo da presença de Deus, da manifestação da sua presença, era como um despertador naquela rota de fuga na vida de Moisés. Um despertador, ele tem essa função na nossa vida, nos despertar para algo, nos trazer à memória algo que, quem sabe, não estamos recordando mais. Se Moisés não voltasse a queimar, se Moisés não voltasse a arder em seu coração, o fogo do amor e do zelo de Deus, ele continuaria naquela rota de fuga. Deus mexeu na visão de Moisés. Deus mexeu naquilo que estava acomodado, que estava confortável dentro da imagem que Moisés havia deixado dentro do seu coração, que apenas tinha sido algo construído ali no Egito, mas agora no deserto não fazia mais parte daquele momento em que ele vivia, porque certamente aquele momento estava fora da agenda de Deus para a vida dele. Aquele tempo distante do ambiente profético de Deus, para que ele pudesse romper em Deus,
deixou-o acomodado. Moisés estava ali acomodado, sem se incomodar. Ele não afastou só do ambiente de Deus. Ele afastou-se do propósito, ele afastou-se da visão e até mesmo de quem ele era. Nós encontramos um Moisés perdido dentro de si. E quando o fogo da presença de Deus o atrai, ele se volta para ver o que era aquilo. Deus logo vai chamar Moisés pelo nome. Deus o chama: Moisés, Moisés, tira a sandália, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Nesse momento em que Moisés tenta se aproximar, Deus vai mostrar para ele que existe uma condição para que ele possa se aproximar novamente. E essa condição é que ele deveria lembrar que Deus é santo. Moisés estava ali numa região desértica. O que tornou aquele lugar santo foi o fogo da presença de Deus. Porém, isso nos diz que quanto mais perto nós estamos de Deus, mais precisamos de santidade. A Bíblia vai nos contar que Moisés, ele então encobre o seu rosto. Seria medo? Seria vergonha? Seria temor? 40 anos numa rota de fuga. E agora ele ouve a voz. E não é uma voz qualquer. Ele não somente ouve uma voz, como ele também sente a presença. A presença de Deus que vem tornar desconfortável o ambiente ou o projeto confortável de fuga de Moisés. Moisés encobriu o rosto porque conhecia a sua condição. Moisés encobriu o rosto porque sabia que estava numa rota de fuga. E é preciso mais do que temor para se apresentar diante de Deus. É preciso santidade. Santidade é algo que nós desenvolvemos quando nós conhecemos aquilo que nos contamina e pode nos separar de Deus. Quanto mais de Deus nós conhecemos, mais então nós aprendemos da necessidade de que Ele nas nossas vidas nos purifica e nos santifica. Deus disse a Moisés, no capítulo 3, aqui mesmo no versículo 7, o seguinte: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. E por causa dos seus exatores eu desci, por causa das suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, a uma terra larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e de todo o Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que te vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi as suas dores e desci para libertá-lo da opressão. Deus, ele veio reagendar o retorno de Moisés. E aqui eu quero abrir esse parênteses falando desse tempo, desta palavra que Deus tem introduzido nos nossos dias, introduzido nos nossos corações, para que nós venhamos entender que Ele também está reagendando com alguns de nós, reagendando um retorno para o propósito, reagendando um retorno que nos tire da nossa zona de conforto. Ele disse a Moisés: Moisés, eu vi, eu ouvi, eu desci. Quando Moisés fugiu, ele perdeu essa capacidade, a capacidade de ver, a capacidade de ouvir, a capacidade de responsabilizar. Moisés estava cego, e não somente cego, mas ele se tornou surdo e insensível a despeito do que deveria ser a sua responsabilidade. Quanto mais tempo Moisés passou longe daquele propósito a qual Deus havia feito com ele, mais insensível ele se tornou.
E quanto mais tempo nós passamos fugindo do nosso chamado, principalmente dentro de uma zona de conforto, menos sentimos dos sofrimentos ou menos sentimos dos sentimentos que estão no coração de Deus a respeito da sua criação. Deus veio despertar Moisés no deserto. E ele não aparece aqui com água, ele não aparece aqui com vento, ele não aparece com chuva, Deus aparece com fogo. Moisés se acomodou no deserto. O que você faz no deserto sempre vai determinar se você vai permanecer escravo ou se você vai permanecer livre. Se você vai permanecer livre ou se você vai criar um caminho de fugitivo, ficando aprisionado, quem sabe, por 40 anos ou mais, como ficou Moisés. Moisés, ele acabou criando raízes no deserto, porque toda aquela situação se fez cômoda para ele. Toda aquela situação naquela rota de fuga o deixou confortável. Deus então falou a Moisés: vem, Moisés, eu preciso te enviar. Eu te enviarei a Faraó, eu preciso te usar, eu preciso te retornar ao Egito, para que você possa libertar o meu povo das mãos de Faraó. E aqui neste ponto, nós não podemos ignorar o fato de que Deus, ele faz planos conosco. Assim como Deus fez planos com Moisés, e Moisés vai nascer, ou ele nasceu para aquele tempo, para aquela hora, como um instrumento de Deus, como uma voz de Deus naquela geração, como uma chave que tiraria o povo de Deus do cativeiro, assim você nasceu. Você nasceu neste tempo, você nasceu nesta hora, como um porta-voz de Deus, como uma voz profética de Deus para esta geração. A maneira como você está vivendo, a maneira como você está conduzindo a sua vida agora, diz se você está no foco ou diz se você perdeu o foco. Diz se você está na obediência ou se o fogo da presença de Deus já apagou na sua vida. O problema é que nós temos fugido para coisas que têm sempre o poder de nos aprisionar no final. Quando Deus disse a Moisés: eu te enviarei a Faraó, ele imediatamente se justificou. E a justificativa de Moisés era: quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? Quando o conforto ele apaga a nossa visão, a nossa resposta para Deus é sempre: quem sou eu? A nossa resposta para Deus passa a ser: eu não posso, eu não tenho tempo agora, eu estou ocupado demais agora, eu estou vivendo a minha liberdade agora. Moisés disse que não havia possibilidade de tomar aquela responsabilidade para ele. O que tem feito você dar uma resposta como a de Moisés para Deus? O que tem feito você também liberar uma palavra dizendo para Deus que você não tem como se responsabilizar com aquilo que é o propósito dele para a sua vida nesta hora? A nossa mente, muitas vezes, ela fica confinada quando nós escolhemos o conforto. Moisés, ele fugiu para aquilo que no final o escravizou, para aquilo que no final escravizou a sua mente. A mente de Moisés ficou confinada. Moisés passou a pensar como se ele fosse fazer algo com a sua própria força. Quando Deus chama Moisés e reagenda com Moisés, Deus estava sendo claro com ele. Deus não precisaria da força de Moisés, Deus não precisaria da sabedoria de Moisés. Deus precisava que Moisés apenas se colocasse na brecha. Quem daria a sabedoria, quem daria as instruções, quem daria a direção, quem colocaria poder na vida de Moisés era Deus. Moisés, ele correu para escapar e ali ele vai para esse lugar. Um lugar que criou uma fortaleza mental inadequada nele. As nossas fugas têm o poder de criar fortalezas mentais na nossa vida que vão, de uma maneira muito forte, tornar a nossa mente inadequada, tornar os nossos pensamentos inadequados aos pensamentos de Deus para nós. Uma coisa fica bem clara:
na vida de alguém que escolhe fugir do seu chamado, sobre a vida desta pessoa, virão trabalhos, virão lutas, virão desertos e vales que essa pessoa jamais precisaria viver ou que jamais existiriam na vida dela se ela estivesse permanecido no centro da vontade de Deus. Quando nós decidimos fugir, quando nós entramos numa rota de fuga dentro do chamado de Deus para a nossa vida, muitos dos desertos, muitos dos vales, muitas das lutas, das resistências, dos trabalhos que vêm sobre a nossa vida, a mais, são por causa da nossa fuga. São trabalhos que são colocados porque nós poderíamos estar trabalhando naquilo que Deus nos chamou. Nós poderíamos estar envolvidos, nós poderíamos estar realizando aquilo que Deus nos chamou. Mas como estamos fugindo, então sobrevém sobre nós pesos, trabalhos extras que nós não precisaríamos viver. Aquele tempo ali distante do seu chamado contribuiu para que Moisés fizesse coisas que deixaram nele um rastro de consequências, e essas consequências afetaram as intenções de Deus sobre a vida de Moisés, porque Moisés não se via mais naquela missão. Moisés não se via mais naquele projeto de Deus. Por isso Deus, então, ele chega e ele se manifesta como um fogo, o fogo da sua presença, porque ele precisava santificar, ele precisava preparar Moisés para retornar ao seu chamado. O fogo da presença de Deus, ele toca o nosso conforto. O fogo da presença de Deus toca a nossa cegueira, toca o nosso estado de frieza, toca a nossa surdez espiritual. O fogo de Deus, ele vem para tocar a nossa insensibilidade, porque quando olhamos para a palavra de Deus diz que Deus, ele é fogo consumidor, que os seus olhos são como chamas de fogo, que a sua palavra é como fogo, que o seu Espírito nos batizará com fogo, que diante dele vai o fogo. E quando nós entendemos isso dentro da palavra de Deus, nós também compreendemos que tudo que está em Deus tem o fogo de Deus. Tudo que está em Deus precisa queimar. Tudo que está em Deus precisa ter unção, precisa ter poder. É impossível que alguém esteja perto de Deus e não esteja queimando. É impossível que alguém esteja perto de Deus e não esteja cheio do fogo da sua presença. O fogo da presença de Deus é o despertador desse tempo. O fogo do Espírito Santo é o único que pode trazer-nos de volta para Deus. Ele é o único capaz de abrir os nossos olhos, de abrir a nossa visão, de tirar de nós a insensibilidade, de nos fazer enxergar dentro do lugar que nós nos colocamos totalmente confortáveis e criar em nós esse desejo de voltar para aquilo que Deus nos criou, de voltar para aquilo que é o nosso chamado. O fogo de Deus é capaz de nos trazer de volta para Deus. Ele é o único que pode, nesta hora, aquecer a chama, que quem sabe se apagou ou possivelmente possa estar se apagando pelas raízes que nós criamos dentro de tudo aquilo que é o conforto na nossa vida, dentro de tudo aquilo que gerou tanto conforto em nós. Eu acredito que nesse tempo, quando Deus traz essa palavra de despertamento, quando Deus vem nos falar sobre o seu fogo, quando Deus vem nos trazer que a sua presença é como fogo, que aquele que se aproxima dele recebe do fogo, que aquele que está perto dele queima, eu entendo que não há outra saída para nós. Nós precisamos voltar, nós precisamos aqui, trazer à memória o despertar de Deus, o fogo de Deus. Eu acredito, queridos, que Deus está liberando não só sobre esse lugar onde nós estamos aqui agora, mas sobre a sua casa, sobre esse lugar onde você está, sobre esse lugar de onde você me ouve e de onde você me assiste. Eu creio que Deus está liberando do fogo dele, da presença dele, do manifestar dele. Deus está liberando do agir dele a despeito de você, para que você possa novamente se reencontrar dentro do chamado dele para a sua vida. Porque não despreze aquilo que Deus criou ou aquilo que Deus planejou para você. Como eu disse aqui no início, a sua vida não é pequena. Como eu disse aqui no início, todo caminho que nós criamos de fuga tem o poder de nos aprisionar no final. E eu quero trazer
aqui nesse final, onde nós vamos encerrar esta grande verdade, que nós não podemos nos amoldar neste lugar de conforto. Nós precisamos não voltar no tempo, mas nós precisamos de voltar para esse tempo que Deus agora nos chama. É este tempo que Deus está nos chamando para arrancar as raízes que cresceram no lugar errado. O que você tem enterrado? Moisés enterrou um egípcio que ele havia matado e por causa disso ele fugiu. Ele foi parar num lugar onde ele criou raízes e essas raízes o fez esquecer do seu chamado. Ali a mentalidade de Moisés foi adulterada, porque Moisés saiu do lugar onde Deus tinha uma missão com ele e entrou numa zona de conforto. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero ministrar sobre você esse fogo da presença de Deus. Eu quero que, assim como Moisés, que fugiu, mas Deus o encontrou, e nesse encontro ele foi despertado, eu quero ministrar sobre a sua vida esse despertamento, para que você possa sair dessa rota de fuga e desfrutar novamente da presença, do chamado e do fogo de Deus, para te fazer romper em tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós vimos aqui nesta hora a história de Moisés, ou um pouco da sua história, dentro de tudo aquilo que ele tentou realizar quando ele fugiu da rota ou do plano, da missão que o Senhor tinha para ele. Nós vemos um Moisés assentado primeiro junto a uma fonte, e dali ele foi parar num lugar de conforto, numa zona de conforto, onde ele ficou 40 anos, e aqueles 40 anos mudou tudo aquilo que havia dentro do coração de Moisés que pudesse fazer com que ele lembrasse quem era ele, qual era a sua identidade. E o fogo do Senhor, aos poucos, foi se apagando na vida de Moisés, a ponto de quando o Senhor se manifestou para ele, ele já não o reconhecia, a ponto dele tentar se aproximar para saber quem era ou o que era o fogo que queimava e não se consumia. E ali o Senhor se manifesta para Moisés, dizendo para ele que era hora de retornar ao Egito, que era hora de rever a agenda. E assim eu oro para que o Senhor alcance o coração dessa pessoa. Quem sabe agora, nesse momento que ela me ouve, apagado. Quem sabe agora, nesse momento que ela me ouve, frio, desconectado do fogo do Senhor. Ela já não sabe o que é viver na presença do Senhor. Ela já não sabe o que é desfrutar da presença do Senhor. Mas toca nesse coração agora. Toca nessa mente agora. E traz à memória os projetos do Senhor. Os planos do Senhor. Aquilo que o Senhor criou. Aquilo que o Senhor planejou. Antes mesmo do nascimento dele. Antes mesmo do nascimento dela. Para que possa cada um que me ouve agora reagendar com o Senhor esse lugar de retorno. Esse lugar de vida, esse lugar de restauração, onde o Senhor se torna o Senhor da nossa vida. Nós oramos, ó Deus, abençoando essa vida que nos ouve. E eu acredito que o desconfortável dentro do confortável veio nesta hora para acender, para fazer queimar o amor, ou quem sabe, o fervor, a fé que havia se apagado, e que essa pessoa termine de ouvir esta palavra com o seu coração em chamas, com a sua vida ardendo pela presença do Senhor, que eu tenho certeza ter tocado não somente através das palavras, mas ter tocado no seu coração e no seu interior. A vida que está em você declara que Deus começou uma história com você no céu. E aquilo que teve início lá, o inferno não pode parar aqui. Quem começou com você foi Deus. E aquilo que Deus começa com você, o diabo jamais pode parar. A história que Deus fez com você, o diabo não pode alterar.